Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Entropia do Saber. Vamos dar continuidade aqui no nosso curso de Física, na nossa matéria de Mecânica. Hoje nós vamos falar de grandezas escalares, grandezas vetoriais e resultante. Tá? Para você que perdeu a aula anterior, onde nós falamos de grandezas e medições, eu vou deixar o link aqui no card, na parte de cima. É só vocês acessarem a aula anterior, para que vocês possam dar continuidade no curso e não perder nenhuma aula, tá ok? Então vamos iniciar, pessoal. Hoje nós vamos falar de grandezas escalares e grandezas vetoriais. Pessoal, uma grandeza ela pode ser caracterizada, né, ou classificada por certas características. Elas podem ser grandezas escalares ou grandezas vetoriais. Então, as grandezas podem ser classificadas por certas características. E podemos distinguir dois tipos: as grandezas escalares e grandezas vetoriais. Tá? Então, para a gente distinguir, pessoal, o que é uma grandeza escalar e o que é uma grandeza vetorial, nós vamos analisar certas características dessa grandeza. Tá? Vamos começar, pessoal, pela grandeza escalar. A grandeza escalar, ela depende apenas de um número seguido de uma unidade. Ou seja, nós temos ali uma grandeza e para a gente avaliar essa grandeza, para a gente definir essa grandeza, a gente só depende de um número e uma unidade. Então, requer apenas uma característica que é um número seguido da sua unidade. Por exemplo, quando nós medimos a temperatura de um corpo, pessoal, quando nós medimos a temperatura de um corpo, apenas o número ali que nós encontramos na medição, mais a sua unidade, ela já define a temperatura daquele corpo. Tá? Ou seja, faz de conta, por exemplo, que nós estamos medindo a temperatura e nós encontramos 35 graus Celsius. Nós não precisamos de mais nenhum tipo de característica nessa medição para definir a temperatura do corpo. Ou seja, nós temos 35 graus Celsius. Tá? Então, por exemplo, temperatura de um corpo a 35 graus Celsius. Já é o suficiente para determinar a temperatura desse corpo. Ou seja, apenas o número e a unidade nós já definimos a temperatura, a grandeza, a temperatura desse corpo. Tá? Então, por definição, são definidas apenas pelo seu valor, que seria o nosso módulo, né? Ou intensidade, e a unidade de medida. Tá? Características. Não dependem de
direção e sentido, que nós vamos ver nas grandezas vetoriais, que dependem de uma direção e de um sentido. Ou seja, só o número e a sua unidade já define a unidade, a grandeza escalar, tá? Exemplos, pessoal. Exemplos de grandezas escalares: massa, temperatura, tempo, energia, densidade. Enfim, aqui são alguns exemplos de grandezas escalares. Quando nós vamos medir a massa, por exemplo, a gente não diz que um corpo tem 6 quilos de massa para a esquerda. Você fala, eu tenho 6 quilos de massa para a esquerda? Não, você não precisa definir a direção nem o sentido. Você só precisa do valor e da unidade, que é a característica de uma grandeza escalar. Tá? Então, massa é uma grandeza escalar. Temperatura, mesma coisa. Como nós dissemos, só precisamos do número e da unidade. Ou seja, você não diz que um corpo está 40 graus Celsius para cima. Você não precisa definir uma direção nem um sentido. Só o número e a unidade já define a grandeza escalar. Tá? Então, basicamente, simples, a grandeza escalar para ser definida, para a gente ter noção e saber diferenciar de uma unidade, de uma grandeza escalar para a grandeza vetorial. Correto, pessoal? Tá bom. Então, o que seria então grandeza vetorial? Pessoal, a grandeza vetorial, além de depender do número e da sua unidade, ela também vai depender de um sentido e de uma direção. Ou seja, eles dependem de que a gente indique uma direção e um sentido. Tá? Ou seja, grandeza vetorial, ela requer um conjunto de 3 informações. E quais são essas informações? O módulo, que é a própria intensidade, tá? Da grandeza, a direção e o sentido. Isso é o que caracteriza a grandeza vetorial. Tá? Por exemplo, quando estamos analisando a velocidade de um corpo, não basta apenas dizer que o corpo está a 50 km por hora. Precisamos indicar a direção e o sentido desse corpo, tá? Desse objeto. Por isso que a grandeza vetorial ela depende não só do módulo e da intensidade, ela também depende da direção e do sentido que o corpo está se deslocando na velocidade que estamos querendo analisar. Perfeito? Então, velocidade não basta. Exemplo, a velocidade requer que indiquemos, além da intensidade, sua direção e sentido. Tá? Então, grandeza vetorial, ela depende dessas 3 características: intensidade, direção e sentido. Então, por definição, são definidas pela intensidade, que é o módulo, direção e sentido.
exemplo. Então aqui, pessoal, como grandezas vetoriais, por exemplo, nós podemos dizer que a força é uma grandeza vetorial, a própria velocidade, o deslocamento, por exemplo, eu me desloquei 10 metros para a esquerda, para a direita, para cima, para baixo, paralela a uma linha. Tá? Então, o deslocamento também é uma grandeza vetorial. Aceleração também é uma grandeza vetorial. Tá? Na parte da elétrica, veremos que o campo elétrico também depende de um sentido, de uma direção. Então, ele é uma grandeza vetorial. Campo magnético também depende de uma direção e de um sentido, então também é uma grandeza vetorial, tá? Entre outras, pessoal. Então aqui só alguns exemplos para a gente ilustrar uma grandeza vetorial, tá? No caso, pessoal, a grandeza vetorial ela depende de uma representação geométrica que nós denominamos vetor, tá? O nome já diz, uma grandeza vetorial, ela é indicada, ela é representada por um vetor. E o que é um vetor, pessoal? Nada mais é do que uma seta. Quando nós representamos uma seta, indicando uma força, por exemplo, nós indicamos a seta com a sua direção e seu sentido em que a força, por exemplo, está agindo num corpo. Tá? Então, grandezas vetoriais necessitam de uma representação geométrica denominado vetor. Eu vou até colocar entre parênteses aqui uma flecha, vamos dizer assim. Uma flecha, uma seta. Tá? Então, por exemplo, se nós queremos indicar, pessoal, aqui no caso, uma grandeza vetorial à velocidade. Então, faz de conta que aqui nós temos um corpo que está sendo analisado e nós sabemos que uma velocidade ela está sendo nessa direção. Tá? Então, aqui pela seta, nós estamos indicando, representando a velocidade, tá, do corpo. Ou seja, uma grandeza vetorial e nós representamos através de uma seta, de uma flecha, tá, indicando seu sentido, sua direção. Tá? Ao mesmo tempo que nós indicamos uma velocidade, nós poderíamos também, por exemplo, indicar uma força que atua neste corpo, força, que também é uma grandeza vetorial, tá? Então, a seta é a representação geométrica de uma grandeza vetorial que age no corpo, tá? Alguma grandeza que queremos definir de um corpo, de um objeto, tá? E como nós já vimos em grandezas, a representação ela é dada pela sua sigla, no caso a velocidade v, e uma seta em cima, tá? Então isso aqui nada mais é do que a representação do vetor velocidade, tá? Caso a gente queira indicar apenas a intensidade, o módulo, né, o valor da grandeza, então nós colocamos a representação aqui do vetor da velocidade entre dois traços que representam o módulo, ou seja, módulo barra intensidade da grandeza.
tá? Então, quando nós vamos representar o módulo, ou simplesmente somente a letra, a gente não coloca a indicação da seta em cima. Tanto esse quanto esse são válidos para a gente representar o módulo ou a intensidade da grandeza, tá? Por exemplo, quando nós vamos indicar a velocidade de um corpo, nós simplesmente colocamos V, 20 km por hora. Tá? Nós não colocamos a seta em cima. Caso a gente queira colocar a seta em cima, obrigatoriamente, pessoal, nós temos que colocar ele no módulo, dizendo que nós estamos indicando apenas a intensidade, o módulo da grandeza velocidade. Se nós indicarmos desta forma, está errado, tá? Porque aqui é a representação do vetor, e o vetor ele depende da direção e do sentido. Aqui nós estamos indicando apenas a intensidade, o módulo do vetor. Então, necessariamente a gente coloca o módulo ou apenas o V, que é o que eu fiz aqui no caso, né? O Vzinho, tá? Ou um ou outro. Não podemos deixar dessa forma. Isso aqui está errado, tá, pessoal? Então tá. Vamos, para a gente entender um pouco mais do que é direção e o que é sentido, a gente precisa ter esses conceitos bem claros, tá, pessoal? Na nossa mente, a gente tem que ter esse conhecimento bem claro, o que é direção e o que é sentido. Tá? Então vamos fazer um exemplo aqui, por exemplo. Imagine 4 carros com velocidades diferentes. Ou seja, vou colocar uma imagem aqui para a gente ilustrar. Imagina, pessoal, que a gente tem esta imagem aqui, onde nós temos 4 veículos. O veículo A, o veículo B, o veículo C e o veículo D, tá? Eu vou até melhorar aqui, porque está meio desfocado essa imagem. Então, aqui é o veículo A, o veículo B, veículo C e o veículo D. Certo, pessoal? Então, vamos lá. Os carros A e B, pessoal, eles se deslocam ao longo do eixo X no nosso gráfico. Pode ver que aqui a gente tem o eixo X e aqui a gente tem o eixo Y, tá? O que nós fizemos para representar? Nós temos o carro A e B se deslocando paralelamente ao eixo X. E os carros C e D, eles se deslocam paralelamente ao eixo Y. Tá? Então, pessoal, dessa forma, nós podemos dizer que os carros A e B, os carros A e B, eles se deslocam na mesma direção. Que direção é essa? A direção do eixo X. Ou seja, eles não estão paralelos ao eixo X, a sua velocidade. Então, eles estão se deslocando na mesma direção, tá? Porém, um está se deslocando para a direita e o outro está se deslocando para a esquerda, né? Conforme a indicação da sua velocidade. Veja que o vetor velocidade de A está indicando para a direita e o vetor velocidade de B está indicando para a esquerda. Portanto, os carros
A e B possuem sentidos diferentes. Então aqui, pessoal, é importante a gente já começar a conhecer o que significa direção e sentido. Qual o conceito? Veja que direção quer indicar o quê? Quer indicar ali ao longo de onde os veículos, nesse nosso exemplo, os carros, eles estão se deslocando. Ou seja, eles estão se deslocando paralelamente ao eixo X. Os dois, tanto o carro A quanto o carro B. Portanto, eles têm a mesma direção. Porém, o sentido, que quer dizer ou para a direita, ou para a esquerda, ou para cima, ou para baixo, ou diagonal para cima, ou diagonal para baixo, tá? Então, neste caso, nós estamos falando de sentido. Como o carro A está indo para a direita, no sentido positivo do eixo, e o carro B está indo para a esquerda, no sentido negativo, nós dizemos que eles estão no sentido contrário, os sentidos são diferentes. Entendeu? Então, uma coisa é direção e outra coisa é sentido. Por exemplo, vou pegar outro exemplo aqui. Vamos supor que a gente também tem um corpo A e o corpo B. Vamos supor que um está indo para cima e o outro está indo para baixo. E eles possuem a mesma direção, ou seja, eles são paralelos. Eles estão na mesma direção, porém o sentido é diferente, sentido oposto um do outro, tá? Então, essa é a diferença de direção e sentido, tá? Aqui no caso, A e B, mesma direção, porém sentidos opostos. É a mesma coisa que acontece com o carro A e B aqui. Mesma direção, sentidos opostos. Tá? Analisando aqui, pessoal, o carro C e D agora. Veja que o carro C e D, eles também estão paralelos ao eixo Y. Os dois estão indo para cima. Veja o vetor velocidade indicando para cima. Ou seja, C e D possuem a mesma direção. E nesse caso também, como os dois estão indo para cima, eles também possuem o mesmo sentido, tá? E também possuem o mesmo sentido. Certo, pessoal? Ficou claro? Ou seja, os dois carros estão indo para cima. Além de terem a mesma direção, ambos estão se deslocando paralelamente ao eixo Y, no sentido positivo, eles estão se deslocando no sentido positivo do eixo. Ambos. Portanto, eles estão, além de estarem na mesma direção, eles também estão no mesmo sentido. Ambos indo na direção positiva do eixo Y. Tá? Caso o carro B estivesse se deslocando para baixo, eles continuariam tendo a mesma direção, paralela ao eixo Y, porém o carro C estaria no sentido positivo e o carro D no sentido negativo. Portanto, eles estariam no sentido contrário, tá? Não estariam no mesmo sentido. Ficou claro, pessoal, a diferença entre direção e sentido? Tá? Como eu disse, pessoal, o vetor então é uma representação geométrica para a gente indicar uma grandeza vetorial que está agindo sobre um corpo, tá? No caso, a gente fez exemplos de velocidade, né, onde nós indicamos para onde está sendo direcionadas as velocidades,
Tá? Então, podemos definir vetor. Definimos vetor como sendo uma representação geométrica de uma grandeza vetorial. Onde o ângulo representa a direção e a seta indica o sentido da grandeza. Como assim? Então, eu vou colocar aqui uma representação, uma figura para a gente ilustrar. Está aqui a nossa imagem do vetor. Ou seja, pessoal, nós temos a indicação da flecha na diagonal para cima de uma velocidade, por exemplo. Ou seja, o comprimento dessa seta, ela representa o módulo, a intensidade dessa velocidade, tá? Porque normalmente o módulo, o vetor, ele é indicado por unidades. Então, o tamanho aqui da seta, ela indica a intensidade, o módulo. Certo? Por exemplo, para ilustrar aqui o que eu estou dizendo. Vamos supor que a gente tenha um plano cartesiano aqui, um quadriculado, por exemplo. Tá? Então, aqui nós temos um quadriculado. Faz de conta que nós temos um vetor daqui até aqui. Ou seja, ele pega aqui a diagonal de 2 quadrados. Ou seja, o tamanho desse vetor, ele é um módulo. Tá? Então, módulo. Mais para frente nós vamos fazer uns exercícios e isso fica mais claro, tá? Mas não tem segredo. O ângulo, pessoal, ele indica a direção. Ou seja, vamos supor que nós temos dois vetores aqui. Nós temos o vetor 1 e o vetor 2. Tá? O vetor 1, vamos chamar aqui, por exemplo, de força 1 e força 2. Ambos, eles estão a um ângulo alfa da nossa horizontal. Ou seja, se eles têm o mesmo ângulo em relação à nossa horizontal, isso quer dizer que nossa força 1 e nossa força 2 têm a mesma direção. Ou seja, o ângulo, ele nos mostra a direção do vetor, tá? Naquele caso das velocidades, nós tínhamos dois vetores paralelos ao eixo Y, por exemplo, do carro C e D, para cima, ambos têm o mesmo ângulo, que é o ângulo de 90 graus em relação à horizontal, ou seja, eles possuíam a mesma direção. No caso, pessoal, a seta indicando aqui para onde está indo, no caso, aí é o sentido. Ou seja, caso a gente pegue aqui o mesmo exemplo que eu coloquei, F1, porém o F2 ele está para baixo, eles têm o mesmo ângulo, alfa, em relação à horizontal. Ou seja, eles têm a mesma direção, porque o ângulo é o mesmo. Porém, a seta de um indica para cima e a seta indica para baixo. Ou seja, F1 e F2 possuem sentidos diferentes. Nesse caso de cima, além da mesma direção, por possuírem o ângulo igual, eles também têm o mesmo sentido,
Por quê? Porque as setas estão indicando para cima. Neste caso, eles possuem sentidos diferentes, mas também possuem a mesma direção. O que muda é só o sentido, porque o ângulo é o mesmo, ou seja, a mesma direção, ângulos iguais, porém setas ao contrário, sentidos diferentes. Ficou claro, pessoal? A partir desse aprendizado de vetor, nós vamos estudar uma coisa super importante, pessoal, que é a resultante entre dois vetores. Tá? E o que seria essa resultante? Vamos supor, pessoal, que nós temos um corpo onde estão agindo várias forças nesse corpo. Ou seja, a ideia é que a gente substitua todos os vetores que estão agindo num corpo por um único vetor que nós chamamos de vetor resultante. Ou seja, esse único vetor ele vai ser capaz de agir como se todas as forças estivessem agindo. Tá? Então, o que nós vamos ver? Vetor resultante. E o que é o vetor resultante? Vetor resultante nada mais é um vetor capaz de causar o mesmo efeito de vários vetores. Tá? Por exemplo, pessoal, vamos supor que a gente tem um corpo em queda livre. Esse corpo em queda livre, mais para frente nós vamos estudar corpo em queda livre, agem sobre ele, pessoal, duas forças. A nossa força, o peso, que ela tem o sentido para baixo, e a força de resistência do ar, que ela tem o sentido para cima. Ou seja, desse conjunto de forças, nós podemos, através de métodos para determinar o resultante, encontrar uma única força, que a gente chama de força resultante, que ela age com o mesmo efeito das duas forças, certo? Essa força resultante nada mais é do que a combinação de todas as forças que agem no corpo, causando o mesmo efeito naquele corpo. Tá? Para isso, pessoal, para a gente calcular a força resultante, nós possuímos 3 métodos diferentes para estar atuando, para estar resolvendo e encontrando a força resultante que age num corpo. Tá? Quais são eles? Então, para determinar o vetor resultante, temos 3 métodos diferentes. Quais são esses métodos, pessoal? São eles: método do polígono, método do paralelogramo e o método da decomposição.
nós trabalhamos em um sistema cartesiano. Então nós temos esses 3 métodos, pessoal, que nós podemos estar utilizando para encontrar a resultante de 2 forças atuando num corpo, tá? É claro que nós podemos ter mais forças atuando num corpo. Só que aí nós temos que encontrar a resultante de 2 em 2 forças para que a gente possa encontrar a resultante final, tá? De um corpo. Porque nesses 3 métodos, pessoal, nós vamos estar trabalhando com 2 forças, tá? Para estar encontrando a resultante deste corpo, tá? De todos os vetores que agem num corpo. Tá? Então, vamos iniciar aqui pelo método do polígono. O método do polígono, pessoal, é o que eu costumo dizer, setinha na bundinha, tá, pessoal? Esse acho que é a forma mais fácil da gente tá encontrando a resultante de 2 forças, para a gente decorar esse método. O método polígono, então, é o método setinha na bundinha, tá bom, pessoal? O que quer dizer isso, pessoal? Consiste em organizar os vetores de tal forma a formar um polígono. E a partir daí, pessoal, com um transferidor e uma régua, nós conseguimos encontrar a direção, o sentido e a intensidade desse vetor, tá? Assim, utilizando uma régua e um transferidor, podemos encontrar o módulo, a direção e o sentido da resultante. Como assim? Então, por que eu chamo este método de método da setinha na bundinha, pessoal? Ilustrando aqui o que nós temos. Vamos supor, pessoal, deixa eu tirar essa imagem daqui, colocar fora. Então, vamos supor que a gente tenha o vetor A e o vetor B. Tá? Então, a gente tem um vetor A e um vetor B aleatório e nós queremos encontrar a resultante desses 2 vetores. Ou seja, qual que é a ideia? Nós temos o vetor A. Nós temos o vetor A representado aqui, certo, pessoal? Está aqui na nossa imagem. O método polígono, ou seja, da bundinha, da seta na bundinha, é o seguinte. Para a gente representar o polígono, o próximo vetor B, ele vai se iniciar aonde terminou a seta aqui. Ou seja, a seta, o fim da seta aqui, ou o início da seta, está indicado aqui. Nós vamos colocar ele desenhado a partir do primeiro vetor. Tá? Então, ou seja, aqui está o vetor B, seta na bundinha. Tá? Então, vetor A, setinha aqui, iniciamos o vetor B, ou seja, seta na bundinha. Ou seja, nós representamos aqui o vetor A e o vetor B, através do método do polígono. Ou seja, pessoal, a resultante, ela vai se dar do primeiro ponto que nós puxamos o primeiro vetor, até o final do último vetor, que é o vetor B. Tá? Então, essa é a nossa resultante. E essa resultante
ela forma um ângulo com a nossa horizontal aqui, que ele chamou de ângulo θ. Tá, pessoal? Então, ficou claro? Então, o nosso método do polígono, nós fazemos dessa forma. Vamos supor aqui, vou colocar outros dois vetores aqui. Vamos supor que a gente tem um vetor aqui de uma força 1 e um outro vetor aqui de uma força F2. Ou seja, pelo método do polígono, setinha na bundinha, certo? Então, desenhamos o primeiro vetor, F1. Desenhamos o segundo vetor, F2. E a resultante, qual que é? Ela se inicia no primeiro vetor e vai até o segundo vetor. Ou seja, essa aqui é a nossa resultante. Tá? Ficou claro, pessoal? Então, esse é o método do polígono. E aí, no caso, com um transferidor e uma régua, nós conseguimos medir o ângulo, a direção e o sentido e a intensidade dessa resultante. Tá? Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, podem deixar no comentário, que assim que eu visualizar as dúvidas, eu vou estar respondendo. Tá bom, pessoal? Então, esse é o primeiro método, o método do polígono. Tá? Agora nós vamos falar, pessoal, do método do paralelogramo. Método do paralelogramo. O que consiste, pessoal, o método do paralelogramo? É diferente do método polígono. Por quê? Porque o método do polígono, nós ligamos um vetor ao outro, né? Então, a gente está sempre ligando um vetor ao outro. No caso do método do paralelogramo, não. No caso do método paralelogramo, todos os vetores, eles partem do mesmo ponto, tá? Ou seja, traçamos os vetores com origem coincidindo no mesmo ponto e desenhamos o paralelogramo. Como assim? Então, vamos ilustrar aqui, pessoal. Vamos supor que nós estamos com o mesmo vetor A e B do nosso, tá? Pegando como exemplo. Então aqui, pessoal, nós também temos o vetor A e o vetor B no nosso exemplo. Se fosse no caso do método do polígono, nós estaríamos ligando o vetor B no final aqui do vetor A e encontrando a resultante. No caso do paralelogramo, pessoal, os vetores, eles partem do mesmo ponto. Ou seja, nós temos o vetor A partindo de um ponto. Do mesmo ponto vai partir o vetor B. Tá? Ou seja, eles estão partindo do mesmo ponto. E agora, o que nós fazemos? Nós traçamos paralelas, linhas paralelas aos dois vetores. Tá? Então, eu tenho uma linha paralela ao vetor A
e eu tenho uma linha paralela ao vetor B. A resultante, pessoal, ela vai ser partindo do mesmo ponto até o ponto onde as linhas paralelas se encontram. Então, essa é a nossa resultante. Por isso se chama o método do paralelogramo. Nós desenhamos um paralelogramo e a resultante, ela parte do ponto até o outro ponto do paralelogramo. Certo? Só para colocar todas as ilustrações para vocês. Tá? Então, foi o que eu desenhei ali. Eu coloquei os vetores saindo do mesmo ponto. Tá? Desenhei as linhas paralelas ao vetor A e ao vetor B. E a partir daí, nós encontramos a resultante. Tá? Que também possui um ângulo alfa, que indica a sua direção, tá? E a sua intensidade, que também é o comprimento da resultante que indica o módulo. No caso do método do paralelogramo, pessoal, nós vamos utilizar as leis dos cossenos para a gente estar calculando. Nossa, a lei do cosseno, lá vem você. Pessoal, é muito simples, tá? É apenas uma fórmula para a gente estar calculando. Tá? Então, eu vou escrever aqui. No caso do método do paralelogramo, o módulo barra intensidade do vetor será calculado pela lei dos cossenos. E qual que é essa lei dos cossenos? Essa é a lei dos cossenos. Ou seja, a resultante é igual o módulo, né, da resultante, como nós vimos, sem seta em cima, ou se a gente colocar seta, coloca entre em módulos. Ou seja, o módulo da resultante nada mais é do que a raiz quadrada de o módulo do vetor A ao quadrado, mais o módulo do vetor B ao quadrado, mais 2 vezes A vezes B, vezes o cosseno do ângulo que eles formam. Tá? Veja, pessoal, que esse ângulo aqui é o ângulo entre os vetores A e B. Não é o ângulo alfa que a resultante faz. Tá? Com a horizontal aqui. Tá bom? Então, tome cuidado. O ângulo aqui é o ângulo entre... E até vou colocar aqui, observação. Vou escrever aqui para vocês. Observação. O ângulo θ é o ângulo entre os vetores A e B. Ah, é esse ângulo aqui, pessoal. O ângulo θ, tá? Não vai confundir com esse ângulo alfa aqui. Certo, pessoal? Assim, a gente tem 3 casos, tá, pessoal? Que a gente pode estar verificando. O θ pode ser qualquer ângulo, mas existem 3 casos que fica mais fácil da gente estar calculando, tá? Então, primeiro caso, caso 1. Caso 1. Qual que é esse caso? Caso 1, quando os vetores A e B possuem o mesmo sentido. Lembra que sentido é a indicação da flecha, tá?
Ou seja, neste caso, se eles possuem, pessoal, o mesmo sentido, A e B possuem o mesmo sentido, qual que é o ângulo entre eles? É zero. Não existe ângulo entre eles porque eles possuem o mesmo sentido. Ou seja, pessoal, substituindo na nossa fórmula, como é que vai ficar? Vai ficar R é igual a ao quadrado mais B ao quadrado mais 2 vezes A vezes B vezes o cosseno de θ, isso tudo na raiz quadrada. Se o θ é zero, nós temos, pessoal, que o cosseno de zero é igual a 1. Tá? Então, isso aqui é 1, cosseno de θ. Portanto, neste caso, a nossa resultante vai ser quem? Vai ser A ao quadrado mais B ao quadrado mais 2 vezes AB, a raiz quadrada de tudo isso. Tá? Então, esse é um dos casos. Quando os vetores tiverem o mesmo sentido, o ângulo entre eles é zero, o cosseno é 1 e a fórmula é essa. Só que daqui a gente consegue uma expressão melhor. Porque o que é A ao quadrado mais B ao quadrado mais 2 vezes A e B? Isso aqui, pessoal, matematicamente, nós sabemos que é o quê? Não é A mais B ao quadrado? A gente não sabe que na matemática A mais B ao quadrado é o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo? Não é essa a expressão que nós temos? Não é isso da matemática? Ou seja, isso aqui, pessoal, nós podemos substituir por R é igual a A mais B ao quadrado dentro da raiz quadrada. Ou seja, se a gente tem o quadrado aqui e tem a raiz quadrada, a gente elimina. Certo? Ou seja, neste caso, pessoal, a resultante, o módulo da resultante, né? Vou até escrever aqui, ó, o módulo da resultante, ele é quem? É A mais B. Simples assim. Ou seja, vamos supor, fazer um exemplo aqui para vocês. Exemplo. Vamos supor que um carro, olha que carro lindo que eu desenhei aqui. Ele tem duas forças agindo sobre ele. Uma força A, força 1, e outra força 2. E elas possuem o mesmo sentido, ou seja, ambas estão indicando para a direita. Mesma direção, mesmo sentido. Ou seja, vamos supor que a força 1 tem 10 newtons de módulo de intensidade e a força 2 tem 3 newtons. Ou seja, se a gente quiser encontrar a resultante, dessas forças, o módulo, no caso, qual que é o módulo? Não é A mais B nesse caso? Então, a resultante vai ser quem? A mais B. Que é igual a quem? A 10. Que no caso aqui eu vou até escrever é igual a F1 mais F2. Tá? Que é o nosso vetor A e nosso vetor B. Do nosso exemplo aqui. Ou seja, é igual a 10 mais 3. Ou seja, o módulo da nossa resultante é igual a 13 newtons. Tá? Então, é um exemplo. Então, se a gente tiver duas forças no mesmo sentido, a resultante, a intensidade, o módulo da resultante é apenas a soma do vetor 1 com o vetor 2. Tá? Vamos pegar agora aqui o caso 2. Caso 2.
Neste caso, pessoal, vai ser o contrário. Ou seja, neste caso, os vetores possuem sentidos diferentes. Ou seja, um está para a direita e o outro está para a esquerda, para cima ou para baixo. Tá? Então, ilustrando aqui esse segundo caso. Ou seja, aqui nós temos outro caso. Veja que nós temos um corpo A, um vetor A está para a direita e outro vetor B está para a esquerda. Neste caso, formando entre eles um ângulo de 180 graus. Tá? E qual que vai ser a resultante nossa aqui neste caso? Vamos fazer a mesma coisa. A gente sabe que, neste caso, o módulo, né, da resultante ela é a lei dos cossenos, ou seja, A mais B ao quadrado mais B ao quadrado, mais 2 vezes A vezes B vezes o cosseno do ângulo dentro da raiz quadrada. Só que neste caso, pessoal, θ é quanto? É 180 graus. Certo? 180 graus. Nós sabemos, pessoal, que o cosseno de 180 graus, ele é menos 1. Isso aqui é matemática, tá, pessoal? Se vocês têm dúvida, dá uma estudada em seno, cosseno. Depois, no final da aula, eu vou deixar uma tabelinha, tá, com os valores de seno e cosseno, para vocês estarem decorando, que isso aqui é o básico da trigonometria, tá? Então, a gente sabe que o cosseno de 180 é menos 1. Não vou ficar aqui fazendo revisão de matemática, tá, pessoal? Portanto, a gente substituindo esse valor no cosseno menos 1, como é que vai ficar a nossa forma? Vai ficar R é igual a ao quadrado mais B ao quadrado, só que agora é menos 1 aqui, ou seja, vai ficar menos 2 vezes A vezes B dentro da raiz. Pessoal, aqui também vem da nossa fórmula da matemática. Só que, como nós temos o sinal de menos, isso aqui é o que, pessoal? Isso aqui nada mais é que A menos B ao quadrado. Certo? Porque o que é A menos B ao quadrado? Não é o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo? É isso que nós temos aqui. A ao quadrado menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. E isso tudo dentro da raiz. Ou seja, cortando o quadrado com a raiz, nós temos que, neste caso, a resultante, o módulo, né, da resultante, é igual a A menos B. Tá? Então, fazendo um exemplo aqui, vamos supor que o mesmo carro ele tem duas forças, só que agora uma contrária à outra. A gente tem uma força 1 de 10 newtons para a direita e a gente tem uma força 2 igual a 3 newtons para a esquerda. Ou seja, o ângulo entre elas, então a gente tem aqui força 1 e a força 2, tá? Agindo no corpo. Neste caso, o ângulo delas é 180 graus. Portanto, pessoal, o módulo da resultante, o que vai ser aqui? Não vai ser A menos B, que no caso é F1 menos F2, certo? Ou seja, F1 vale 10 e F2 vale 3. Portanto, o módulo da resultante nesse caso
é 7 newtons. Neste caso, pessoal, como que a gente encontra a direção e o sentido da força? A direção vai ser a mesma entre os dois vetores, ou seja, a direção no sentido do eixo x. Tá? E qual que vai ser o sentido? Para a direita ou para a esquerda? Vai ser sempre no sentido da maior força. Ou seja, aqui nós temos uma força de 10 newtons e outra de 3 newtons. A de 10 está para a direita, é a maior força. Ou seja, a nossa resultante também vai ter o sentido para a direita com 7 newtons. Quer ver eu achar aqui, no caso, pelo método do polígono, essa resultante? Como que é o método do polígono? Não é bundinha, setinha na bundinha? Ou seja, vetor F1, setinha na bundinha. O F2, ele vai começar onde? Não é onde termina aqui, onde, certo? A bundinha dele vem na seta do F1, ou seja, para trás. Se termina aqui, o próximo vetor ele começa aqui, certo? Então F2 está aqui. E como é que a gente acha a resultante no método do polígono? Não é da onde começa o primeiro até o final do último, ou seja, começa aqui o F1 e o F2 termina aqui. Ou seja, a resultante é na direção dos vetores com sentido para a direita, tá? Então, esse aqui é o vetor resultante desta conta. Ficou claro, pessoal? Certo? E agora, o terceiro caso, caso 3. Caso 3. Qual que é o caso 3, pessoal? O caso 3 é quando nós temos forças perpendiculares uma com a outra, ou seja, os vetores possuem sentido perpendicular. O que é um sentido perpendicular um com o outro? Eles formam 90 graus entre si. Tá? Então, esse é o caso. Caso 3, ou seja, o vetor A e o vetor B, eles formam 90 graus entre si. Tá? E aqui no caso, ele desenhou o nosso paralelogramo aqui, né? Pôs os dois vetores saindo do mesmo ponto, traçou as linhas paralelas e achou a nossa resultante. Tá? Vamos lá. Para a gente achar o módulo desse caso, é a mesma coisa. Nós temos que a resultante, quem que é a resultante? O nosso módulo é A ao quadrado mais B ao quadrado mais 2 vezes A vezes B. Isso tudo dentro da raiz. Neste caso... Opa, desculpa, pessoal, eu esqueci o cosseno do ângulo aqui. Tá? Neste caso, pessoal, qual que é o nosso ângulo? Não é 90 graus? Então, nós temos que o nosso ângulo entre nossos vetores é 90 graus. E nós sabemos também da trigonometria que o cosseno de 90 é zero. Tá? É zero. Ou seja, esse cosseno vale zero. Então, todo esse termo aqui da fórmula está multiplicando zero, vai sumir. Ou seja, nós temos que, neste caso, R é quem? É A ao quadrado mais B ao quadrado mais zero, que está multiplicando tudo zero aqui, certo? Dentro da raiz. Portanto, nossa resultante é A ao quadrado mais B ao quadrado dentro da raiz. Tá? Então, esse é outro exemplo. Então, vamos pegar um exemplo aqui do carro de novo. Então, a gente tem o nosso carro, tá?
Só que agora nós temos duas forças, uma agindo na direção do eixo x, que a gente vai chamar de F1. A outra fórmula está agindo na direção do eixo y, F2, perpendicular uma com a outra, tá? E vamos supor que o módulo de F1 é igual a 20 newtons e o módulo da nossa força F2 é igual a 12 newtons. Como nós fazemos para achar resultante, pessoal? Então, nós temos um ponto, que é o nosso carro, onde as duas forças estão agindo. Então, nós temos F1 partindo do mesmo ponto, porque nós estamos falando do método do paralelogramo. Traçamos as perpendiculares às duas forças e a nossa resultante, ela está aqui. Ela está aqui, F2, e aqui a nossa resultante, tá? Com ângulo alfa, e aqui o ângulo 90 entre as duas forças, tá? Como que nós fazemos para achar o módulo dessa força? Nós fazemos da seguinte forma. É só usar a fórmula que a gente achou aqui. Ou seja, o módulo dessa resultante é A ao quadrado mais B ao quadrado dentro da raiz. Qual que é o módulo da F1? Vou até escrever aqui, F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado dentro da raiz. Ou seja, quem que é F1? É 20. Então, é 20 ao quadrado mais 12 ao quadrado sobre a raiz quadrada. Quanto que é 20 ao quadrado? Vou fazer a soma aqui. 20 vezes 20. 400. 12 ao quadrado. 144. Isso tudo dentro da raiz. Ou seja, nosso R é igual a 544 raiz quadrada de 544. Isso aqui vai dar aproximadamente 23 newtons. Tá? Então, aqui nós encontramos o módulo da nossa resultante, 23 newtons. Tá? No caso em que os vetores eles são perpendiculares entre si. Tá? E neste caso, pessoal, como é que eu acho a direção? Né? Lembrando que a direção é o nosso ângulo alfa aqui. É a nossa direção. E como é que eu acho, pessoal, esse ângulo alfa? Neste caso, pessoal, veja que no nosso primeiro caso ficou fácil porque o ângulo era 0 e no segundo caso que a gente viu, o ângulo é 180 graus. Tá? Neste caso, nós temos que decompor, ou seja, nós temos F1 e nós temos a resultante, certo? O ângulo alfa, que nós temos R. Quanto que nós achamos R? 23 newtons. Quanto que vale F1? É igual a... F1 é igual a 20. Certo? Se aqui, pessoal, nós temos 90 graus, certo? Isso aqui é um triângulo retângulo, onde o F1 é o nosso cateto adjacente. E o R é nossa hipotenusa. Tá? É a nossa hipotenusa. Ou seja, para a gente achar esse ângulo, qual é a relação
que a gente usa o cateto adjacente pela hipotenusa? Não é o cosseno? Porque o cosseno do ângulo é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, o cosseno de alfa é igual a F1, que é o cateto adjacente, sobre R, que é a nossa hipotenusa. Daqui, a gente tem a relação e a gente consegue achar o ângulo, ou seja, o cosseno de alfa é igual. Qual que é F1? É 20 sobre, quanto que é a resultante? 23. Disso a gente tira que 20 dividido por 23 é 0,87. Então, o cosseno de alfa é 0,87. E aí, olhando tabelinha, né, alguma relação, a gente consegue achar alfa. Já que a gente já tem o valor do cosseno de alfa, a gente sabe qual que é o valor do ângulo. Tá? Neste caso, normalmente os exercícios eles vão vir com alguma relação de número que a gente sabe o valor do cosseno, para a gente já saber o ângulo. Nesse caso, o enunciado do exercício teria que dar, tá bom? Teria que dar alguma coisa que a gente soubesse que o cosseno do ângulo alfa é igual a 87, para a gente descobrir qual que é esse ângulo. Certo, pessoal? Entendido esses 3 casos? Entendido o método do paralelogramo? Tá? Então, são esses 3 casos. O que eu vou fazer aqui? Antes da gente falar do método da decomposição, que é o último método, eu vou deixar aqui, pessoal, uma tabelinha para vocês dos ângulos, tá? Para vocês saberem, isso aqui vocês têm que ter decorado, tá bom, pessoal? Não é só na física, isso aqui na matemática vocês vão usar muito, tá? Então aqui a gente tem o seno de 30 graus, é meio. Seno de 90 é 1. Cosseno de 90 é 0, tá? Ficou claro, pessoal? Então eu vou deixar essa tabelinha aqui para vocês, é importantíssimo. Vou até escrever aqui, ó, importantíssimo. Importante. Tá? Então é importante, pessoal, que vocês decorem essa tabela aqui, tá? Falando agora do último método, pessoal, que é o método da decomposição. O que é o método da decomposição? Todo vetor ele pode ser decomposto, né? Nós podemos fazer a decomposição dele no plano cartesiano, nos eixos x e y. Tá? Então, método da decomposição. Todo vetor pode ser representado por outros 2 vetores no sistema cartesiano x e y. O que você quer dizer com isso? Vamos lá. Vamos supor que nós temos... Deixa eu colocar a letra 20 aqui. Vamos supor que a gente tem... Neste caso, né? Vamos supor que neste caso... teremos os componentes horizontais e os componentes verticais dos vetores. O que você quer dizer com isso? Seguinte, pessoal, para a gente ilustrar. Para a gente fazer a decomposição do vetor, nós utilizamos o plano cartesiano, certo? Que nada mais é que o sistema x e y. Ou seja, nós temos um vetor
o vetor A aqui, por exemplo, que é o que ele está usando como exemplo. Temos o vetor A, tá? Formando um ângulo θ aqui, tá? E aí nós utilizamos do quê? Do plano cartesiano. Y e x. Ou seja, nós decompomos esse vetor em dois outros vetores, que são o quê? Os seus componentes horizontal e o componente vertical. Ou seja, pegando a componente horizontal deste vetor, para a gente decompor ele no eixo x, certo? Ou seja, nós temos ele aqui, que é o nosso AX, vamos dizer assim, e nós temos aqui, traçando a componente no eixo y, nós temos aqui o AY. Ou seja, nós temos a componente horizontal AX e a componente vertical AY, onde nós decompomos, tá, esse vetor A. Tá? Normalmente, quando nós representamos a decomposição de um vetor, nós utilizamos o vetor unitário para estar representando. No eixo x, nós utilizamos o vetor unitário i, e no eixo y, o vetor unitário j, para estar representando o vetor a. Ou seja, disso nós tiramos que o vetor a, aqui nós estamos falando de vetor, é igual a quem? É o AX, certo? Que é o seu valor, vezes, o AX, que é o seu valor I, do vetor I no eixo X, mais o seu valor AY no vetor unitário J. Tá? Então, essa, pessoal, é a expressão quando nós decompomos o vetor A. Tá? Certo, pessoal? Aqui nós temos a componente horizontal, AX, e aqui nós temos a componente AY do vetor. Tá bom? Essa é a forma que nós representamos o vetor. Tá? Esse aqui é o vetor. Tá? E aí, daí, pessoal, a gente consegue encontrar, né? A partir daí a gente consegue encontrar o módulo de AX e AY, os valores de AX e AY. Como nós fazemos isso? A partir também da relação do triângulo retângulo. Ou seja, aqui, ó, nós temos um triângulo retângulo, certo? Ou seja, o seno do ângulo, quem que é? Não é o nosso AY, que ele está aqui, ó. É o nosso AY. A gente só jogou ele no eixo Y. Mas ele está aqui, é esse lado aqui do nosso triângulo. Ou seja, é o cateto oposto, que é o AY, sobre o A, que é a nossa hipotenusa. Daqui a gente tira que o nosso AY é igual a A vezes o seno do ângulo. Tá? Então, aqui a gente achou o módulo do AY. E no caso do AX, mesma coisa, o nosso AX ele está aqui, ó. Tá? A gente só jogou ele aqui no eixo X. Mas ele é quem? Ele é o cateto adjacente do ângulo, do nosso triângulo retângulo. Ou seja, o cosseno de θ é igual ao AX sobre o nosso A, que é a hipotenusa. Tá? Então, daqui a gente tira que AX é igual a A vezes... Tá? Então, o nosso AX é A vezes o cosseno de θ. Certo, pessoal? Ficou claro? Espero que tenha ficado claro, tá? É importante a gente saber o conceito de triângulo retângulo, seno e cosseno, o que que é. Seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa e o cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Certo, pessoal?
Daí a gente tira os módulos de AY e AX na decomposição no método da decomposição para a gente estar achando a resultante. Tá? Então, pessoal, esses são os 3 métodos que a gente tem para a gente estar trabalhando com vetor e estar achando a resultante. No próximo vídeo eu vou estar realizando alguns exercícios. Tá bom? Então, se vocês gostaram, pessoal, dessa aula, já se inscreve no canal para vocês seguirem todo o curso, assistirem todas as aulas, tá? Deixa um joinha aí que você ajuda o canal e ajuda também que esse vídeo chegue a mais pessoas, tá? E qualquer dúvida pode deixar no comentário, que assim que eu estar visualizando a sua dúvida eu vou estar respondendo, tá bom? Então, vamos para o próximo vídeo, vamos fazer os exercícios dessa aula.